Olá, professor. Hoje a gente vai falar sobre os tigres asiáticos, que se referem a 4 países da Ásia: Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. Eles alcançaram acelerado desenvolvimento industrial e econômico, e por isso eles receberam esses nomes de tigres asiáticos. Seu modelo industrial é o IOE, industrialização orientada para exportação. O foco é a exportação, mas o consumo interno não é incentivado por conta dos elevados impostos. Hong Kong, Singapura e Taiwan adotaram uma política de incentivos. Foram criadas zonas de processamento de exportações, com doações de terrenos e isenção de impostos. O modelo sul-coreano se baseou na instalação de chaebols, redes de empresas com laços familiares. 4 dessas empresas controlam a economia, e são eles: Hyundai, Daewoo, Samsung e LG. Para o crescimento econômico dos tigres asiáticos foi necessário projetos de infraestrutura, transporte, comunicação e energia. Em consequência do grande desenvolvimento, houve expansão nos países vizinhos, proporcionando a industrialização na Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. Eles se tornaram os novos tigres asiáticos. Nosso próximo assunto é sobre as indústrias maquiladoras. É o nome dado às empresas responsáveis pelo processo de transformação de um produto, que só será finalizado em outro país. Essas indústrias têm uma menor carga tributária e um baixo custo de produção. Um país muito conhecido pelas indústrias maquiladoras é o México. Seu intuito é aproveitar vantagens competitivas na realidade mexicana, como baixos impostos, terrenos mais baratos e leis ambientais mais flexíveis. Os Estados Unidos também conta com indústrias maquiladoras. Eles produzem principalmente peças de automóveis, eletroeletrônicos e produtos têxtil. Outros países que contam com a presença da indústria maquiladora são Paraguai, Malásia, Filipinas, Indonésia, Tailândia e Vietnã. Cada país define suas regras. No Paraguai, por exemplo, a lei de maquila oferece que a empresa não seja obrigada a apresentar um valor mínimo de capital. Essas indústrias estão numa posição intermediária entre a matéria-prima e o produto final, como o exemplo do arroz na imagem. Elas adotam medidas para oferecer o menor custo ao cliente, realizando a instalação dessas fábricas em países de mão de obra mais barata, oferecendo salários baixos. E esse é o principal motivo de serem encontradas em países como México e Paraguai, pois os países têm a mão de obra mais barata. O nosso terceiro e último tópico é sobre Divisão Internacional do Trabalho, o DIT. É um conceito utilizado para descrever a forma pelo qual se dão os diferentes processos de produção nos países e áreas econômicas. Cada país desempenha um papel específico, possui uma especialização. O DIT se desenvolveu no período das grandes navegações, assumindo uma divisão entre a produção das grandes metrópoles e a extração de produtos da terra. Nas metrópoles era desenvolvida a manufatura e o comércio. Já nas colônias eram desenvolvidas as explorações e extração de matéria-prima, com o trabalho escravo. No século XVIII, iniciou a industrialização, e assim crescia a proporção de assalariados. Na primeira metade do século XX, os países desenvolvidos eram Estados Unidos, Japão e os demais países da Europa. Os países periféricos, a partir da década de 1950, passam por um processo de industrialização
a nova DIT, mas também era desigual. A nova DIT era conhecida como industrialização tardia. Eram os países que ainda estavam em desenvolvimento, e é onde o Brasil se encontra. Países desenvolvidos investem em pesquisa e em mão de obra bem qualificada. Já os países subdesenvolvidos continuavam sendo controlados pelos países que já tinham sido desenvolvidos.